Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ImpulseCast, dessa vez uma edição super especial, ao vivo, direto de Florianópolis, do Startup Summit, a oitava edição do Startup Summit. Estou aqui com convidados super especiais para a gente fazer essa edição aqui, nesse evento que é o maior evento de startups do Brasil, já tem várias edições e que de fato aqui todo o ecossistema está reunido. E a gente vai falar aqui de temas relevantes para o nosso público e, claro, também do Impulse, né? Então, para começar, obviamente, vamos começar pelas mulheres. Tenho aqui do meu lado uma pessoa super importante para o nosso ecossistema, muito querida, uma atriz muito importante do nosso ecossistema. Ela que já foi considerada ali a melhor investidora anjo do Brasil e está presente em todos os principais eventos e iniciativas que envolvem startups, investindo e contribuindo para o ecossistema. Cláudia, por favor, se apresente, o que é que você faz, o que é que você já fez pelo ecossistema, como é que você contribui para eventos como esse e outras iniciativas como essa de fomento às startups acontecerem no Brasil. Primeiro, muito bacana estar aqui com vocês todos e com você também, né? Essa jornada incrível nesse ecossistema. Bom, eu gosto desses eventos, eu já participo há alguns anos também, não só desse, mas como outros. Mas o Startup Summit, ele realmente tem se consolidado como um dos eventos mais importantes, onde a gente tem não só a região sul e sudeste, mas norte e nordeste em peso aqui também. E são eventos como esse que fortalecem cada vez mais as conexões, aprendizados. A gente está falando de tecnologia, de tendências. Bom, falou de atriz, vamos falar de atores, né? Os principais atores se concentram aqui, isso é fantástico, muito bacana. Muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Maravilha. Conta um pouquinho, Cláudia, quantas startups você já investiu nessa trajetória? Poxa vida, olha só, como eu faço parte de algumas redes e algumas delas formam pools de investimentos, que são muitas startups, eu tenho ao todo quase 140 startups no meu portfólio. Olha aí, gente, olha aí. Eu investi em março numa rede numa CVB que tem 12 ou 13 startups fundadas por mulheres, então é uma quantidade boa, né? Mas acho que mais do que isso é a contribuição realmente de apoiar o ecossistema. Para mim não é uma quantidade, não é a questão de valores, é muito mais a contribuição e ver que realmente esse fomento e além do dinheiro, toda a participação com as startups do meu portfólio e também negócios que não são do meu portfólio, mas que me procuram e que eu consigo realmente contribuir, isso é fantástico. Eu sou muito apaixonada por startups, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo e eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro. E eu acredito muito também na diversidade. Então, por conta disso, eu coloquei na minha tese que, além de investir em startups e trazer sempre startups que tenham mulheres como founders ou possibilidade de mulheres na liderança, trazer também negócios da região norte e nordeste, que é fantástico, a gente precisa fomentar. Por mais que grandes negócios aconteçam em São Paulo, na região sul e sudeste, é importante também a gente saber o quanto que temos bons negócios sendo criados e conduzidos na região norte e nordeste, né? Você é um dos melhores representantes e uma referência para mim, quando a gente fala do empreendedorismo lá no Nordeste. Então, eu acho que isso é fantástico e eu acho que nós, investidores, e quando a gente tem uma atuação forte, como eu tenho hoje, mas com muito trabalho, você sabe disso, é importante ressaltar isso, trazer isso também como pano de frente, realmente, para que outros que estão chegando agora saibam dessa importância e já coloquem também nessa agenda a diversidade, inclusão, negócios, conexões em todas as regiões. Muito bem, gente. Quem não conhece o trabalho da Cláudia Rosa, precisa seguir ela, acompanhar as redes sociais, acompanhar a história, a trajetória dela. Isso não é discurso, é prática. Ela realmente faz isso, acredita nisso. As startups investidas por ela adoram estar ali porque ela está presente. E é uma Shark Tank, né, gente? Então, é uma pessoa aí que podemos aprender sempre. Bom, agora apresentar aqui Breno, né, uma startup baiana que cresceu muito e o cara virou também investidor. Conta um pouquinho dessa jornada, Breno, como foi de sair de uma startup de Feira de Santana, ganhar o Brasil e depois começar aí também a dar o give back para o ecossistema também sendo investidor anjo. Legal. Primeiro, agradecer também aqui pela participação, pelo convite de estar aqui com vocês e aprender, ter essa troca. Então, estou sempre muito feliz também, já pela quarta ou quinta vez aqui no Summit, participando desses eventos. Então, oportunidade incrível para quem não está aqui, para quem nunca veio, venham, porque realmente é
é de abrir o cérebro, assim, de ideias. E eu acho que eu sou fruto disso, né? Fruto de um ecossistema, de pessoas que se ajudam, de oportunidades que vão aparecendo, mesmo estando em Feira de Santana, mesmo estando na Bahia, a gente também tem evoluído muito a nível de ecossistema. Então, comecei meu negócio lá atrás, já há quase 10 anos. E é isso que o Rodrigão falou, a gente já vem com uma operação aí que alcançou sucesso no Brasil todo, a gente já detém liderança em alguns setores, temos clientes em todos os estados, em todas as capitais do Brasil, então é muito orgulho o que a gente está fazendo. E poder, como você falou, né, também principalmente ajudar outros negócios. Eu acho que esse é o ponto chave, assim, que a Cláudia falou tão bem, assim, e é onde eu me coloco como ator do ecossistema, onde eu posso ajudar. Então, eu, com um olhar de investidor, acho que a minha primeira premissa, assim, onde é que eu consigo de fato ajudar? Onde é que a minha experiência, onde é que os meus erros, os meus aprendizados, de fato vão conseguir contribuir na evolução de outros negócios? Porque a gente que está lá no Nordeste, o que a gente vê, a realidade no mundo de tecnologia, cheio de oportunidades, cheio de empresa crescendo, empregos de qualidade acima da média, e a gente está numa região onde, infelizmente, não é a realidade, né? Você vê muito mais desemprego, muito mais empregos também de baixa qualidade de uma forma geral, assim, na média. Então, a gente que vive essas duas realidades, de morar num lugar e estar num ambiente de tão desenvolvimento, de tantas oportunidades, não tem como a gente não ter esse sentimento de que, cara, mais gente precisa fazer isso, mais gente precisa ver isso. Então, a forma de você, pelo menos uma das minhas formas de contribuir com isso, é exatamente ajudando outras startups. E o investimento, eu como investidor anjo, a premissa é mais essa, é como é que eu consigo ajudar, onde que eu consigo de fato contribuir aqui. E aí acho que a partir disso é que vem essa ideia de contribuir, investir, ser investidor anjo em outras startups e principalmente contribuir com o ecossistema, né? Então a gente está aqui num evento desse, é o tempo todo fazendo conexão, eu vejo uma pessoa, procura não sei quem, fala com não sei quem, porque a gente quer fazer as empresas se desenvolverem, a gente quer que essas empresas, principalmente as de lá do Nordeste, né, as do Norte e Nordeste, consigam evoluir para poder gerar emprego de qualidade, para poder levar recurso e fazer com que a gente consiga se desenvolver lá. É o que a gente espera, é o que a gente tenta fazer aí. E todos aqui, eu acho que são pessoas que têm contribuído com isso de uma forma geral. O embaixador, né, do Startup Summit, né? Pois é, já patrocina, já está com o stand aqui há muito tempo. Participar, ele já cria conexões, já ajuda o ecossistema, já ajuda as pessoas. Parabéns. E o Breno já investiu em 3 startups, não é isso? Ou 4? Pelo grupo da Rede Mais, a gente já está em 4, mas eu também hoje já invisto em outras, assim, por pools também de investimento, né? Legal. Já tem algumas outras iniciativas aí. Maravilha. E além disso, não sei se Cláudia sabe, mas eu sei que Samuel sabe, ele também tem um hub, né? Um hub de inovação em Feira de Santana, lá. Então ele abriga um espaço ali que de fato conecta todos os atores da cidade, com a cidade, para quem não conhece Feira de Santana, é a segunda maior cidade do estado da Bahia, é uma cidade muito pujante, é a principal cidade do interior do Nordeste, norte e nordeste brasileiro, né? E que tem muita inovação, muitas startups, então ele é uma liderança no ecossistema que faz acontecer lá as coisas pela cidade, que é muito, muito importante. Muito bom, vou conectar a minha startup de lá, hein, com você. É isso aí. Grupo AMI, já fica avisado que agora tem uma conexão muito forte, hein? Boa, boa. E agora apresentar nosso caçula aqui do podcast, né, Samuel. A gente aqui no podcast, a gente fala muito pouco do nosso próprio grupo, do Grupo Rede Mais e do que a gente faz, né? Mas a gente vai começar a falar mais e Samuel lidera aí uma unidade de negócio importante, que é a Rede Mais Startups. Por favor, Samuel, se apresenta e fala um pouquinho mais da Rede Mais Startups, o que a Rede Mais Startups faz, como é que a gente consegue ali ajudar as startups que estão aqui no Summit e estão nos ouvindo também no nosso podcast. Boa, obrigado, Rodrigo. Realmente é um privilégio enorme estar com pessoas de peso assim aqui. Meu pai ele sempre falou para mim que não era a minha idade que ia me posicionar, e sim o quanto que eu botava a minha cara a tapa, né? Eu acho que hoje está liderando uma área de negócio como é a Rede Mais Startup, juntamente contigo, né, e com o nosso grupo, é o que de fato mostra o quanto que a gente vem crescendo como juventude, né? E aí, trazendo os ganchos de Breno e de Cláudio aqui, uma coisa que sempre eu trago muito é a questão de querer ajudar de fato. Eu não posso hoje ajudar como investidor, não é meu momento ainda, mas trabalhando com a Rede Mais Startups, hoje a gente vem atuando aí com grandes frentes, né, e abrindo 3 como pré-investimento, preparando os negócios para conseguir ir para rodadas de forma mais sólida, investindo na ponta, internacionalizando os negócios, auxiliando, a gente consegue perceber que, de fato, a gente está entregando um negócio de valor mesmo. E aí, com os matchmaking de manhã aqui pelo Summit, vendo as startups nos stands, é uma coisa que, de fato, deixa a gente muito feliz conseguir entender o quanto que a gente vem ajudando o pessoal com metodologia, com conexão com clientes, inclusive também dando visibilidade para as pessoas, né? Muitas delas chegaram no Prêmio Sebrae Startups pós mentorias que a gente realizou com o pessoal.
Então as capacitações que a gente vem entregando mostram que está dando fruto e dando resultado. Então a forma que eu consigo ajudar hoje em dia é com a Rede Mais Startup, de fato. Eu acho que o Grupo Rede Mais já vem de mais de uma década de trabalho. Mas agora muito mais forte aí com essa parte de conseguir posicionar as startups em lugar de privilégio que nem o Startup Summit. Maravilha. Para quem não conhece aí um pouco dos números também, né, esses 11 anos de história de Grupo Rede Mais, são mais de 500 startups aceleradas, né, investimos em 7 diretamente aí com o nosso grupo de investidores e já são mais de 30 ali em processo de internacionalização, né? E tem uma comunidade ali com mais de 1.500 pessoas que fazem parte né, que já tiveram contato ali e foram atendidas pela Rede Mais em algum momento e a comunidade está crescendo cada vez mais. Então, parabéns aí, Samuel, pela atenção. E quem tem startup que está nos ouvindo aí, procura o Samuel para bater um papo e ver como é que a gente pode contribuir. À disposição. Bom, gente, o Impulse Cash, obviamente, ele tem a ver com conexão com o Impulse, né? O Impulse nasce dentro do Impulse Fórum. A gente teve a primeira edição em 2024, né, no ano passado, em 5 de dezembro de 2024. Primeira edição com muito êxito, muito bacana. E a gente vai agora para a segunda edição. Estamos chegando aí próximo. Quem ainda não se inscreveu, indico aí para fazer inscrição, impulsefora.com.br. Mas eu queria primeiro aqui fazer uma pergunta para a Brenda. A Brenda não esteve lá, foi palestrante. Como foi, né, para você a experiência de estar lá no Impulse Fora, de participar, de interagir ali com o ecossistema da Bahia do Brasil, que fez parte lá do Impulse Fora? Ele tá me perguntando, gente, porque eu já rasguei elogios assim várias vezes, né? Então ele sabe que eu vou aqui Mas eu não sabia ainda. É, Então ra- você pode falar de novo. rasgando Rasga elogios, de assim. novo aí. Um evento assim que surpreendeu todo mundo que teve lá, assim, foi incrível a estrutura, a organização, a forma que foi feita, assim. A gente nunca tinha tido algo nesse nível ali, onde a gente conseguisse de fato conectar todo o ecossistema com objetivos muito claros, processos muito organizados, com conteúdo, com momentos de rodadas de investimento, assim, foi incrível a forma que foi feita, a estrutura que foi criada. É, o que eu poderia dizer assim sobre o Impulse cara, surpreendeu todo mundo e eu não tenho dúvida que vai ser muito mais sucesso esse ano, porque não tem uma pessoa que não esteja hoje falando bem, divulgando e pessoas de fora já falando que quer ir, que quer estar lá, principalmente a galera que já está envolvida com o ecossistema de uma forma geral e que quer estar participando, né, dos movimentos de ecossistema e vendo o quão a Bahia tem crescido em relação a essa coisa de quantidade de startups, de qualidade de startups, tá todo mundo muito antenado e eu não tenho dúvida que vai ser mais um ano aí de muito sucesso e que a gente consiga fazer um evento incrível aí, porque se for igual ao ano passado já tá maravilhoso, velho, já tá perfeito. E a promessa é que seja maior, né? Então a gente vai crescer um pouco mais o Impulse Fora, vamos ter, né, mais ações. Mas aproveitando aqui, passando a bola para Samuel, o que é que uma startup ganha ao participar de um evento como o Impulse Fora, né? Assim, a gente está aqui num evento incrível de startups que agrega muito valor, são mais de 1.000 startups presentes, rodadas de negócio, etc. Mas fazendo um paralelo, né, com o Impulse Fórum, o que é que o Impulse Fórum entrega para as startups que são da Bahia, mas que são de fora da Bahia, que podem ir pegar o avião, ou o carro, ou o ônibus e estar conosco lá em Salvador? Cara, pensando na prática, assim, o Impulse Forum hoje ele tem vários stakeholders. Então é incrível, inicialmente na ponta, o quanto de ICPs que a gente está conectando em um só lugar. A gente está falando de investidor, de grandes corporações da Bahia e também do Brasil como um todo. A gente está falando de mentores capacitados, pessoas que nem Breno, Cláudia, você que podem estar lá, que são esse nível de nome que está no Impulse Forum. Então, acho que ano passado o que eu mais escutei dessas empresas foram, cara, é incrível o tanto de conexão que eu gerei aqui. Então a Rede Mais trabalha sempre falando que a gente trabalha atua em rede. A gente tem a força da rede como nosso foco. E a gente transparece isso para o Impulse, né? Hoje a gente está falando ali de visibilidade nacional e internacional, inclusive com competições, que nem a gente tem o Guide the Ring hoje em dia, dentro do Impulse Forum, né? Então a startup pode se colocar ali a conseguir ter mentorias com pessoas muito capacitadas, que são mentores de fato que estão entregando a todo momento ótimas capacitações para essas startups. E além disso também ouvir dessas pessoas que são investidores, que são jurados das competições e também estão lá para conseguir conectar com a startup feedbacks que são de muito valor para que elas consigam levar ali para o resto da vida delas, inclusive como empreendedores também, o que elas podem melhorar, né? Então acho que esse é um pouquinho só do que o Impulse gera. Acho que é um ponto inicial. Maravilha. E você falou de competição, né? O Grupo Rede Mais organiza competições de startups no Brasil inteiro ali há mais de 9 anos, né? Vamos agora para 9 anos aí de atuação. E aí a gente vai para a 8ª edição do Get the Ring, né? Uma competição diferente, no ringue de boxe, de uma forma lúdica. Depois eu vou pedir para Samuel explicar como é que funciona.
Mas eu conheci Cláudia justamente numa competição que a gente organizou em 2016, lá em Salvador, bastante tempo. Foi uma experiência diferente, né? O Challenge Cup, vista para o mar, negócio bem bacana. E agora ela está voltando para Salvador. Então, spoiler aqui do Podcast, Cláudia estará conosco ali como jurada do Get the Ring. Ela que já participou de outras iniciativas, além nesse ato aí de 2016 a 2025, várias outras coisas participou. Então, conta para você sua visão como investidora, né, como pessoa experiente, líder no ecossistema brasileiro, a importância de uma startup participar disso, o que é que você olha, como é que você avalia, né, por que que deve participar, se inscrever, e o que é que você vai olhar lá como jurada, uma Shark que está ali de olho nas startups. Legal. Bom, primeiro que é uma honra participar novamente desses eventos. Eu acho que o Impulse, o ano passado eu não consegui participar, você até fez o convite. Esse ano já coloquei na agenda, eu acho fantástico isso. Eu acho que a gente tem que valorizar os empreendedores, os negócios da região da Bahia. Eu sou investidora dessa região, você sabe que eu tenho alguns negócios, até já vou indicar para as minhas, você sabe, eu indicar para as minhas startups, para os meus negócios, para se inscreverem também. Eu acho que eventos como esse fortalece o ecossistema. Mais do que isso, a gente está sempre falando de pessoas. E o quanto isso trabalha com motivação, com inspiração e oportunidades para muitos. Então, assim, quem está na dúvida de se inscrever, não fique na dúvida. Não fique esperando melhor. Se inscreva e corre atrás. Vai preparar um material, vai trabalhar o teu pitch, porque lá a gente olha isso. A gente vai analisar pitches, né? A gente vai olhar realmente o negócio, mas tem que ter aquele momento de encanto. Então, para ter esse momento de encanto, estamos com tempo aí, todos os empreendedores com tempo para se preparar. E essa preparação é fundamental, né? Por mais que seja muito simples ainda a apresentação lá, tem que se preparar para encantar. Eu, particularmente, eu gosto muito de empreendedores que realmente façam a apresentação de uma forma consistente, objetiva, falando qual é a solução, qual é a forma de monetização e o mercado, se conhece o mercado, se domina o mercado, se conhece, estudou, né, se fez a lição de casa de entender o mercado e também qual é o time que realmente vai conduzir isso. Então, são essas as questões que a gente sempre olha. E eu vou te dar uma dica, na verdade, eu vou te dar um spoiler. Se tiver algum negócio bacana lá, eu me comprometo a investir. Opa, O que você opa, acha? eu acho ótimo. Então tá bom. É o Então, que nós queremos, né? Que fechado nós, aqui. vamos nessa. Tem pão que eu tô querendo realmente fazer mais negócios lá, tá na minha agenda e eu vou aproveitar então o Impulse Prepara o cheque. para negócio, Deixa o tá? cheque já. Leva o talão, leva o talão. Cheque de dezembro aí vai ser pro Pode curso. ser mais de um, pô. Manda levar o talão logo. Eu acho Boa. bacana. Então, E eu me vamos lá. comprometo, junto com nossa rede de investidores, a olhar junto com você para a gente também Maravilha. acompanhar e fazer mais investimentos. Então, aí são dois compromissos aqui coletivos já sendo feitos Fechou. nesse episódio. Aproveitando, né, já que a gente falou um pouco da competição, e Cláudia trouxe esses elementos importantíssimos que são analisados no pitch, vou pedir para Samuel falar um pouquinho de como é essa dinâmica, né? Acho que o pessoal deve estar curioso. Que história é essa de ringue, como é que é e tal. Então, como é que é essa batalha, como é que é esse ringue, quais são os temas, o que é avaliado dentro dessa proposta, como é que é esse modelo internacional de startups? Cara, eu confesso que ano passado foi, assim, fera. O show do evento foi essa batalha. Divertidíssimo. Muito divertido, muito divertido. Muito legal. A gente está falando ali de 8 startups em uma fase de grupos inicial onde elas se enfrentam. Então é um contra um. É como se tivesse eu e o Breno aqui falando sobre temas como modelo de negócio, como equipe, em tempos muito curtos e bate e volta. Então, de fato, é como se fosse um ringue. Você vai entrar ali para degladiar, obviamente, da forma mais deixando o negócio exposto ali naquele momento. E o pessoal, ele sempre está disposto a querer mostrar o seu negócio na ponta. Então, o Get the Ring ele é um pouquinho disso. Geralmente, a gente está falando ali de 3 minutinhos por startup. Logo após, o jurado vai fazer a pergunta, né? Então, tem as mãos de dúvidas também. E também é bate-volta. A todo momento, o jurado fala com uma startup, fala com a outra. Eles têm que estar prontos ali, tem que ser rápido na dinâmica. Então, inclusive, a gente até indicou nas mentorias para as startups que algumas brincadeiras, para deixar mais descontraído ainda, poderiam ser feitas, né?
Então, o Get in the Ring ele é muito dinâmico mesmo, é um momento para ela conseguir mostrar o seu negócio de uma forma mais disruptiva. E aí, ano passado, a gente sempre inventa arte, né? São 8 edições, sempre traz uma novidade. Ano passado a gente teve aqui uma participação especial, não sei se vocês sabem disso, mas Herbert Conceição, nosso campeão mundial de boxe, que é baiano, ele teve lá, fez toda uma sessão ali de mentoring, de como entrar no ringue, de como brigar, como usar o boxe. Então foi super, super bacana. Esse ano também teremos ali, além de convidados super especiais como o Cláudio, depois de anunciar, né, os demais participantes aí do nosso júri, teremos ali sempre novidades, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer dentro dessas entregas. Breno, fala um pouquinho, cara, o que é que você olha dentro do empreendedor? Quando você está avaliando também, né, uma startup para investir, o que é que você busca, como é que é seu olhar e qual é a sua tese de investimento atualmente? Pô, Rodrigo, assim, eu acho que um pouco do que eu já falei aqui, né, de onde eu consigo de fato ajudar, e é normal porque é onde eu conheço, é onde eu consigo realmente contribuir também, que eu acho que é um dos pontos principais, mas é olhar muito para o empreendedor também, né? Então, assim, o que eu já vi, inclusive dentro do meu próprio negócio, é a capacidade da gente mudar o negócio ali no meio. Se o empreendedor é bom, às vezes o negócio não é bom, mas ele consegue de fato ali no meio do caminho, né, buscar outras soluções e crescer e alcançar seus objetivos, mesmo que não seja pelo caminho que inicialmente estava sendo pensado. Então, para mim, essas duas coisas, de olhar para lugares onde eu consigo contribuir e olhar para empreendedores capacitados, empreendedores como a gente fala na Bahia, com esse sangue no olho, assim, para poder fazer a coisa acontecer, é o que para mim faz a diferença. Maravilha. Vamos fazer uma rodada final, estamos cheio, passa rápido aqui, né? Eu queria que cada um falasse aqui 30 segundinhos, uma mensagem final para as startups que estão aqui no Summit, que estão nos ouvindo no ImpulseCast. E aqui, que dica vocês dão? Qual é o contato? Como é que chega até vocês? Como é que vocês podem apoiar elas na jornada de inovação e de crescimento que cada startup tem que está aqui nos ouvindo? Por favor, começando com Cláudia. Bom, participe dos eventos, fantástico isso, o quanto cresce. Mais do que isso, façam conexões. Tem que fazer um negócio, né? Tanto o empreendedor quanto o investidor tem que pensar sempre em negócios e não só e só consumir. Então, fica a dica e participem do Impulse. Quero conhecê-los lá. Muito bem. Breno. Vou falar de uma coisa assim que parece um pouco, mas é uma coisa que eu demorei muito para aprender e para executar no meu dia a dia como empreendedor, tem a ver com as conexões, mas essa coisa de pedir ajuda, de fazer benchmark, de conversar com outros empreendedores, e eventos como esse, inclusive, são grandes portas para isso, né? As pessoas estão aqui abertas a esse tipo de troca. Então é uma coisa que eu passei a fazer muito, e eu queria ter feito primeiro. Então deixa essa mensagem aí para todo mundo que está empreendendo, usar essas conexões para ter troca de conhecimento com outros empreendedores. Muito bem. Show. Samuel. A minha dica, eu acho que é se fazer presente mesmo. Assim como a Cláudia falou de participar, é se fazer presente. Se você não estiver nesses lugares que a gente está falando que são os pontos de referência, você não está sendo visto. E quanto mais visto, assim como o Breno, por exemplo, que vem há 2 anos aqui no Startup Summit, inclusive está como patrocinador do evento e pode estar nesses lugares, você está se mostrando aqui. Está falando que você é, de fato, referência e você pode ser procurado. E aí, para as startups, assim como ele falou, acho que procurar ajuda é muito grande. E puxando o peixe para o Grupo Rede Mais, acho que consegue falar com a gente pelo nosso site, né? gruporedemais.com. Você consegue ali falar com a gente, buscar o Rodrigo, me buscar. Nosso LinkedIn sempre está aberto para auxiliar as startups com aceleração, investimento, mentoria, o que precisarem. A gente está à disposição aqui para fazer crescer e em rede sempre. Muito bom, gente. Obrigado aí para cada um de vocês. Reforço a mensagem final. As inscrições estão abertas para o Impulse Fórum. Esperamos cada um de vocês lá em Salvador, no dia 5 de dezembro. impulseforum.com.br, @impulseforum, Impulse com 2 N's, tá? Então é um Impulse diferente. E queremos impulsionar cada um de vocês, cada uma dessas jornadas. Então, sigam essas feras, né? Sigam a Cláudia, sigam o Breno, o Samuel. Sempre tem conteúdos incríveis ali surgindo. E esperamos cada um de vocês no Impulse Fórum em breve. Um abraço, gente.